Bom, pessoal, bom dia a todos. Então, continuando com nossa investigação a respeito de condutores, hoje a gente vai falar, né, sobre uma configuração especial envolvendo condutores que tem uma certa característica importante, né, e que tem também um uso importante, dependendo de como é que você faz o formato desses condutores. Tá? Então, a gente vai falar agora sobre capacitores. Então, os capacitores, né, são formados quando a gente tem uma configuração especial de condutores. Na verdade, a gente tem dois condutores, né? E aí, esses condutores têm a característica especial de que a carga num desses condutores, né, tem o sinal oposto à carga total colocada no outro condutor. Então a gente tem dois condutores e aí cargas totais Q I menos Q. Bom, por hipótese, Q é maior que zero, né? Cada condutor, pensando que a gente está falando de eletrostática, né, está em equilíbrio eletrostático e é, né, uma superfície potencial. Então, aquele condutor que tem uma carga positiva, né, uma carga Q positiva, a gente associa um potencial V+, ao outro um potencial V-. Daí o outro condutor, que tem carga menos Q, a gente chama isso de um potencial V-. Note que não necessariamente V+, é menos V- ou alguma coisa assim, né? O que importa, na verdade, é a diferença entre esses dois potenciais. E aí o quanto vale o potencial V+, e o quanto vale o potencial V- depende também de onde é que você colocou a referência para o potencial, né? Então, pode até, né, não tem nada que impeça os dois serem positivos, os dois serem negativos, um ser zero e outro não, enfim. O que interessa é a diferença entre esses dois potenciais. Então, essa diferença de potencial, ΔV, por hipótese positiva, e essa diferença de potencial, né, conforme a gente já viu antes, ela é algo do tipo, né, V menos V-, e aí é uma integral, né, de E escalar dl ao longo de algum caminho que começa na placa com carga menos, né, que a gente chama de placa negativa. Não necessariamente ela tem que ser negativa, mas
é a placa negativa até a placa positiva de G escalar dl, e aí como o campo eletrostático é um campo conservativo, né, a, o caminho utilizado é irrelevante, né, para o resultado dessa diferença de potencial. Genericamente, né, o E pode ser obtido por algo, né, como a gente tem já definido uma expressão genérica para E, né, algo do tipo um ρ de R', né, R sobre R quadrado, onde o Rzão, né, é algo do tipo Rzinho menos Rzinho linha, né, e o Rzinho é a posição do observador e o Rzinho linha é a posição de nossas cargas. Então, esse campo elétrico aqui, né, entre os dois condutores, ele foi obtido, foi produzido por alguma distribuição de carga, que eventualmente pode estar nos condutores, né? Como ela está, a gente na verdade não está muito preocupado. O fato é que a gente tem uma relação que envolve, né, uma distribuição de carga, né? Então, pensando assim, né, num certo sentido, né, o E é dependente, dado os outros parâmetros constantes. Se a gente, por exemplo, dobra a densidade de carga, a gente vai dobrar o campo elétrico, né, mantido o resto fixo, né? Então a gente pode pensar, né, que o E, intensidade do campo elétrico, é proporcional ao ρ. E aí, outra coisa que também é proporcional ao ρ é a carga. Basicamente, a carga é a integral de ρ dv, né? Ρ dv te dá um dq. Se você dobra o ρ, vai também, né, ter que a carga dobra. E aí, com isso, a gente pode escrever, né, algo que, na verdade, não é muito difícil de imaginar, né? Que quanto maior a carga, maior vai ser o campo elétrico que vai ser produzido. E aí, já que a gente tem que quanto maior o campo elétrico, quanto maior a carga, né, maior o campo elétrico, então se você aumenta o campo elétrico, também vai aumentar a diferença de potencial, né? Então a gente vai ter que o ΔV, né, vai ter uma certa relação de proporcionalidade com a carga. E aí, essa relação de proporcionalidade, né, a gente transforma numa relação de igualdade usando alguma constante de proporcionalidade. Então, surge com isso uma constante de proporcionalidade que é justamente o que a gente chama de capacitância. E aí a gente tem que a gente escreve isso assim. Então, a gente tem uma relação de proporcionalidade e para escrever as coisas a gente escreve isso dessa forma, que vai ser igual a uma constante que é a capacitância vezes ΔV. Para um dado ΔV, uma vez que o
conjunto de condutores tem uma certa capacitância C, né? Então, se você aplica um certo ΔV entre os condutores, vai ter uma certa carga Q, né, colocada num desses dois condutores. E, correspondentemente, uma carga menos Q colocada no outro condutor. A carga total do capacitor é nula, né? C, a capacitância, ela depende de fatores geométricos, né? E também do meio, que fica entre, né, os condutores. Então tem uma influência do meio aqui nesse negócio. É uma grandeza positiva, né? E dependendo de como é que é teu capacitor, caso você consiga estabelecer uma relação entre ΔV e Q, você pode determinar quanto é que vale a capacitância a partir dessa relação, né? Isso vai ser mais ou menos simples, dependendo do tipo de geometria que os teus condutores têm. Então, dependendo da forma geométrica dos condutores, né, é possível achar a capacitância de um dado capacitor, formado por esses condutores, né, de uma forma que é analítica. A gente vai inclusive ver um exemplo disso, né? Vamos pensar no capacitor mais simples, né, que é o capacitor em placas planas paralelas. A ideia aqui é que você vai pensar, né, que a distância de separação entre essas placas planas, entre esses planos, né, é muito menor, né, do que os tamanhos característicos dessas placas.
Então, a ideia é que a gente vai fazer um modelinho, né? E esse modelo, então, é um modelo de um capacitor de placas planas paralelas ideal, onde a gente tenha a condição, né, de que essa distância de separação entre os planos é muito menor que o tamanho característico, né, dessas placas. Então a gente vai ter alguma coisa parecida, né, com isso aqui. Uma placa, né, que a gente pode dizer então que é uma placa positiva. Daí a gente tem uma outra placa, que então é uma placa negativa, né? E aí, então, uma placa, né, tá assim, uma aqui e outra aqui, né? E a ideia é que se essas placas forem finitas, então formarem um capacitor de placas planas paralelas real, as placas são assim, tamanhos finitos, né? Terão bordas. E como terão bordas, né, pelo fato de ter bordas, né, o campo elétrico ele não vai ter, né, a mesma distribuição que ele tem quando você está na região central, né? O campo elétrico nas bordas desse negócio vai ser curvo, né? Então, se a gente pensar aqui, na região central disso aqui, o campo elétrico vai ser um campo elétrico, né, bonitinho, né? Mas na situação real, lá nas bordas ele vai ser assim. E eventualmente vai ter campo elétrico nessa região aqui e nessa região aqui, né? Então isso seria o campo elétrico para um capacitor de placas planas paralelas real, onde as placas, né, são planos, são finitos. Mas a gente está querendo fazer algo do tipo um modelo. Então, para esse modelo, né, isso aqui é um real, né, e isso daqui, então, é um capacitor de placas planas paralelas ideal. Qual que é a ideia? A gente vai supor que as placas são muito compridas. Formalmente, a ideia é que as placas sejam infinitas, né? E aí o campo elétrico, nesse caso, é um campo elétrico bonitinho, homogêneo, né? E como ele é um campo elétrico bonitinho, homogêneo, né, nesse caso aqui, inclusive, ele pode ser obtido através de lei de Gauss, né? Então, neste caso, para o capacitor de placas planas paralelas ideal, só tem campo elétrico entre as placas têm uma certa distância de separação que a gente chama de D, né? E aí, o campo elétrico, né, pode ser obtido através de lei de Gauss, é um campo elétrico simples, né? E só para a gente escrevê-lo, né? Digamos que aqui essa direção seja a direção X, por exemplo, né? A gente vai ter, já que a gente tem planos, né, que são condutores, a carga do condutor fica sempre na superfície, né? E aí a gente vai ter, já que são planos, né, a gente vai ter uma densidade superficial de carga, né? E essa densidade superficial de carga, né, de um lado vai ser positiva e do outro lado vai ser negativa. Então, pensando no capacitor ideal, onde o campo elétrico ele é homogêneo,
A gente pode usar a lei de Gauss, né? Isso fica então para vocês conferirem. Então, a lei de Gauss elétrica, né? E aí o campo elétrico vai ficar uma coisa muito simples, né? Que é sigma sobre ε0, né? Na direção x. Então a gente está supondo, né, que a placa da esquerda é a positiva, da direita é a negativa, o campo elétrico vai ser orientado da esquerda para a direita, que é o mesmo sentido que a gente colocou para o x. Então vai ser um campo elétrico simples, né? Campo elétrico que aparece dentro do capacitor, né? Sigma vai ser a carga sobre a área, né? Então, em termos de Q e A, né, a gente pode reescrever esse campo elétrico, né? Vou colocar aqui como sendo a origem, né? Então, a gente pode reescrever esse campo elétrico da seguinte forma: E igual, né, Q sobre A ε0 x. Com isso, a gente pode achar quanto é que vale a diferença de potencial que aparece ali. A diferença de potencial, né? Lembrando que ela é de menos para mais, né, do E escalar dl. E aí, pensando num dl, né, que vá direto daqui para cá, porque independe de qual é o caminho que vai ser feito. A placa positiva está em 0, a placa negativa está em D. Então, há algo como D a 0, Q sobre A ε0, x escalar dxx. Né? E aí, Q, A, ε0 são constantes, x escalar x vai dar 1, a integral de dx é x mesmo, né? X, tem um menos aqui, d a 0. Isso daqui vai dar menos d, com o menos lá, né? Então vai dar d. Então, a diferença de potencial, né, vai ficar QT sobre A ε0. Né? Daí agora a gente pega essa equação e reescreve ela na seguinte forma. Q, então passa o resto para o outro lado. ε0 A sobre D vezes ΔV. Né? E aí a gente compara isso com a equação que a gente viu agora há pouco, né, que a gente introduz para a capacitância. Então a gente tem que Q é capacitância vezes ΔV, né? E aí a gente acha, né, que para esse capacitor aqui, o capacitor de placas planas paralelas ideal, né, a gente tem C igual a ε0 A sobre D. Tá? Então, a capacitância do capacitor de placas planas paralelas depende da área dele, a área das placas, né, de uma placa,
distância entre as placas e o meio, na verdade, está dentro desse fator que é a permissividade elétrica, que no caso, na nossa hipótese, é um meio em vácuo. Então é a permissividade elétrica de vácuo. Tá? Com isso a gente tem, para essa configuração, uma capacitância que é essa daí. Tá? Outras configurações de carga, né, tem outros valores de capacitância. Tá? E daí, eventualmente, pode ser possível de achar de forma analítica, como a gente achou, ou não. Depende da complexidade da configuração de cargas. Que, basicamente, né, vai estar ligada com a forma geométrica dessas placas. Bom, uma coisa importante é que quando você carrega um capacitor, né, você tem que fazer movimentação de cargas, então você transfere energia para essas cargas, de modo que o capacitor acaba acumulando, né, energia. Você tem que pegar e transferir cargas sujeitas a uma certa diferença de potencial, né? Então você realiza um certo trabalho, conforme a gente já viu antes, né? E aí, uma coisa importante é saber quanto que é a energia que você armazena no capacitor, né, já que vai aparecer um campo elétrico. Então, basicamente, essa energia armazenada vai estar ligada, né, ao campo elétrico. E como é que a gente pode determinar, então, essa energia armazenada? Né? Então, pensando no caso de um capacitor, né, lembrando que a gente também já falou sobre densidade de energia na aula passada, né? Então, pensando no caso de um capacitor, na aula passada, algumas aulas atrás, né? A gente quer saber como é que fica essa densidade de energia, eventualmente escrevendo em termos de grandezas associados com o capacitor, por exemplo, capacitância. Então, pensando em que a gente está carregando esse capacitor, né? Então, mais ou menos o que a gente falou antes, né? Quando o capacitor está descarregado, a primeira carguinha que você move não está sujeita a nenhuma diferença potencial. Mas, à medida que você começa a mover cargas, a diferença potencial vai aumentando, né? E aí a gente tem que ver quanto é que é a energia que você gasta durante todo esse processo. Então, há uma energia que está armazenada lá e a gente quer achar quanto é que vale essa energia. Então, digamos que a gente tem um certo instante, um certo valor Qzinho de carga no capacitor. Então, existe um certo campo elétrico lá, existe uma certa diferença de potencial lá. A capacitância é determinada unicamente por fatores geométricos e meio, então, já que o capacitor é o mesmo e o meio é o mesmo, né? Então, a capacitância não se altera, né? E aí a gente tem uma relação entre a carga que está num certo instante e a diferença de potencial naquele instante. Então, supondo que a gente está carregando, num certo instante a carga no condutor, que a gente chama de mais, né? Ela vale Q. No outro vale menos Q, né? E aí a diferença potencial, né, que aparece
vale ΔV igual a esse Q sobre a capacitância, que vem da relação entre carga e capacitância, né, para um certo instante. Então, né, pensando no trabalho que a gente realiza, né, a gente tem uma certa diferença potencial, isso está associado com uma certa energia potencial, né, que é essencialmente o trabalho. E aí, se a gente quer transferir uma carga dq além disso, ela vai estar sujeita a uma certa diferença de potencial, que é esse ΔV, né? E a gente vai ter um certo valor de energia para gastar, que vai ser transferida para o capacitor, né? Que vai ser um certo dW. Então a gente vai ter o trabalho infinitesimal que a gente tem que transferir, vale a tensão que a gente está transferindo, vezes a carga transferida. E aí entra a relação entre carga e capacitância, né? Então, se a gente vai transferindo cargas, né, para dentro do capacitor, a gente vai tendo incrementos de energia que a gente vai gastando, né? E aí, a energia total armazenada no capacitor, né, ou seja, que é o trabalho total que foi feito para carregar o capacitor, vai ser a soma dessas quantidades infinitesimais de energia desde quando a carga inicialmente era zero, até chegar num certo valor Qzão para a carga no capacitor. Então, iniciando, né, quando a carga inicial era zero, e indo até o valor Qzão, a gente tem então, né, que pegar e somar, né, essas coisas, esses valores de energia, desde o valor em que tem quando a carga é zero até quando a gente tem a carga total no capacitor. Somando os incrementos, a gente vai ter, né, aqui a gente vai ter algo do tipo Q quadrado sobre 2, né? Então, Q quadrado sobre 2C. Outra possibilidade, usando a relação entre Q, C e ΔV, é escrever isso dessa forma. Tanto faz, né? Qual delas aí depende de quais são os parâmetros que você está no problema, né? Se você está mantendo a tensão fixa ou se você está mantendo a carga fixa. Então depende de qual é que é o teu problema específico, né? Ponto é que essa expressão 48, que é a energia que é armazenada no capacitor, só vale, obviamente, se o objeto for um capacitor, né? Para isso você precisa ter uma capacitância, então você não vai poder usar essa expressão para algo que não seja um capacitor, né? Então, só para a gente dar um exemplo aqui, né? Pensando nesse capacitor, o capacitor de placas planas ideal, que a gente acabou de achar quanto é que vale a capacitância, né? A gente pode achar, para esse caso, né, em termos de grandezas como a diferença de potencial, né, ou em termos de campo elétrico, que é o mais interessante.
Então, pensando nisso daqui, né? A gente vai ter campo elétrico entre as placas. A gente já viu que a capacitância tem um certo valor que depende da área e da distância D. A gente pode usar essa expressão e também fazer a conexão entre campo elétrico e diferença de potencial para poder escrever isso em termos, por exemplo, de campo elétrico. Então, a gente tem que a capacitância ela é dada dessa forma, né? E aí, a diferença de potencial a gente achou agora há pouco, como sendo QD sobre ε0 vezes A. Tá? Isso é esse. Q sobre A é sigma, sigma sobre ε0 é o campo elétrico. Então, isso daqui basicamente é o campo elétrico vezes D. Né? Então, em termos de energia, a gente pode escrever isso assim, né? Ou assim, para ficar mais claro, né? Para não dar ideia de que é delta de V quadrado, e sim é delta V ao quadrado. Né? ε0A sobre D, que é a capacitância, delta V E quadrado D quadrado, né? E aí é ε0 sobre 2A vezes D, vezes E quadrado. Né? Se a gente pensar nisso aqui, né? Isso daqui é ε0 sobre 2 E quadrado vezes volume. Né? Qual o volume? O volume onde está, né, o campo elétrico, né? Que é o volume que fica entre as placas do capacitor. Né? Então, basicamente, o que a gente tem aqui é a densidade volumétrica de energia, que é isso, né? E que daí, como o campo elétrico ele é uniforme, né? É uma densidade constante, né? E aí, já que o campo elétrico é uniforme, então basicamente a energia é a densidade de energia vezes volume. Então tem uma interpretação bastante simples. No caso do capacitor de placas planas paralelas, né, é essa expressão para a energia que está armazenada nesse capacitor. Tá? Outras configurações, daí o campo elétrico não necessariamente ele é uniforme e aí a coisa não é tão simples. Né? Mas dá para achar ou desta forma ou fazendo, né, conforme a gente já viu na aula passada, né, pensando sempre em alguma aula para trás, que isso daqui é a integral da densidade de energia elétrica vezes dV. Né? Então, no nosso caso, ρE é justamente isso aqui. Tá? Porque a gente está pensando em vácuo e tal. Então, a gente tem uma energia armazenada que pode ser obtida tanto de um jeito quanto do outro, para esse caso, porque a gente está falando, né, de um capacitor. Tá? Isso é uma coisa importante, né, que a gente está falando de capacitores. Tá? Então, é uma configuração importante. Você pode daí usar capacitores justamente para armazenar energia, essa é uma função para eles. E aí você pode fazer outras coisas, por exemplo, como associar capacitores, aí você tem aquela questão de associação em série, paralelo, coisas que vocês eventualmente já viram na Física Básica 3. Tá? Que não é o nosso ponto agora, nosso ponto agora é lembrar que existe a configuração, fazer uma conexão com a questão da energia armazenada, né? E relacionar isso eventualmente também com a densidade de energia armazenada. Tá? Essa configuração vai ser importante mais pra frente quando a gente pegar, né, e tiver alguns problemas importantes que estão ligados e que a gente resolve, né, usando, por exemplo, a equação de Laplace, que na verdade vai ser o nosso próximo assunto, falar um pouco sobre equação de Laplace, propriedades e já aplicações dessa equação de Laplace em alguns problemas. Tá?
Pessoal, então, obrigado e até mais. Tchau. Se gostarem da aula, curtam o canal. Até mais.